Olá, meus amigos. Último bloco. Tranquilos aí? Firmes e fortes? Vamos a uma 7ª questãozinha bem legal. Põe na telinha. Considere que Tancredo gasta em média N por 8, N oitavo, né? N por 8 horas para analisar N documentos. Assim sendo, para cada 10 documentos a mais que Tancredo analisar, o acréscimo de tempo na análise dos documentos será D. Ou seja, indiretamente, a pergunta que ele quer fazer é o seguinte. É essa. 10 documentos. São quantos minutos que eu vou gastar? Quanto tempo eu gasto? Pronto. Ou nesse caso aí, quantas horas? Põe na telinha. E se vocês observarem, ele me forneceu uma proporção. Tancredo gasta em média N por 8 horas para analisar N documentos. Então, ó, pode vir comigo. Questãozinha tranquila. N por 8 para analisar N documentos. Deixa eu trocar o refil aqui. Então, esse N aí está associado à quantidade de documentos que eu vou analisar. Então, eu quero saber o tempo que eu gasto para analisar 10 documentos. 10 documentos. Então, N igual a 10. Então, se eu tenho N igual a 10, eu vou gastar 10 oitavos para analisar 10 documentos. Muito fácil. Esse N de cá é o mesmo desse. Então, para cada N documentos, eu gasto N oitavos de tempo. Eu quero saber o tempo que vai aumentar para cada 10 documentos que eu colocar a mais. Ou seja, eu quero saber o tempo que eu gasto para verificar ou ler, não lembro, os 10 documentos. Então, na verdade, o que eu quero descobrir, a nossa resposta já descobri. Eu vou gastar 10 oitavos de hora. Se você quiser, nós podemos simplificar por 2. Por que não? Vamos encontrar 5 quartos de hora. Então esse será o tempo que nosso amigo vai gastar para realizar essa situação. Ele vai gastar exatamente 5 quartos de hora. Beleza aí? Tranquilos? Vamos fazer, olha aí, a fração do tempo. 5 quartos de hora. 4 vezes 1 é 4. 5 menos 4, 1. Então esse 1 corresponde à hora. E esse 1 de cá é o nosso numerador. Então nós temos 1 hora e 1 quarto de hora. Ó, esse 4 vem daqui. Esse 1 vem de cá. Então o que é que nós vamos fazer aí agora? 1 quarto de hora. Nada mais é do que 1 quarto vezes 60. Porque 1 hora são 60 minutos. Então nós temos aí 15 minutos. Então nossa resposta é 1 hora e 15 minutos. Então esse é o tempo que eu gasto para produzir 10 documentos. Analisar 10 documentos. Então significa dizer que a cada 10 documentos a mais que eu coloque, eu vou aumentar o meu tempo em 1 hora e 15 minutos. Essa é a nossa relação. Tranquilos? Beleza? Dá aquela paradinha especial para copiar. Vem para cá. Então, só que você ficou na dúvida, gente, a relação é essa. N documentos, eu gasto N oitavos de hora. Então, eu quero saber o tempo que eu gasto em 10 documentos. Então, em 10 documentos, eu gasto 10 oitavos.
E aí, 10 oitavos, simplificando, 5 quartos de hora. Dá aquela paradinha especial para copiar. Põe na telinha. E nós vamos aí tranquilamente marcar a nossa resposta correta. Na alternativa de letra E ou letra E, se eu marcar aqui, ele vai cortar. Que é a nossa resposta correta. 1 hora e 15 minutos. Será o acréscimo. Vamos no embalo, enquanto eu apago o quadro? Essa questão oitava, ela é sensacional. Muito legal. Vou apagar aqui um minutinho só. Enquanto isso, respira, pensa no salário, na estabilidade, no empréstimo consignado. Você, minha amiga aí, que o namorado, o noivo está enrolando. A hora é agora. Vamos lá. Do total de projetos que estavam em um arquivo, sabe-se que 2/5 deveriam ser analisados e 4/7 referiam-se ao atendimento ao público interno. Com essa informação, é correto concluir que o total de projetos existentes nesse arquivo nunca, mas eu digo a vocês nunca, poderia ser um número compreendido entre. Eu só tenho 2 frações, Bruno. Como é que eu posso determinar a relação? Porque a única coisa que eu tenho é os projetos do total de projetos, 2/5 deveriam ser analisados. E 4/7 referiam-se ao atendimento ao público. O que eu tenho? Eu só tenho 2 frações. É verdade. Segura um pouquinho. Então, uma fração corresponde a 2/5 do total e a outra fração 4/7. Vamos somar essas 2 frações. O MMC de 5 e 7 é igual a quanto? 35. Aí nós temos o seguinte. 35 por 5 vai dar 7. Vezes 2, 14. Mais 35 por 7 vai dar 5. Vezes 4, 20. Tá, tudo bem. Cheguei nisso aí. Sim, Bruno. Cheguei nessa fração. Pronto, tá, tudo bem. E agora? E agora que entra o conceito de fração. O conceito de fração, gente, vamos relembrar? Esse cidadão aqui, ele é o quê? O denominador. E o que significa dizer o denominador, meus amigos? O denominador é o total de partes da relação. Então, o denominador é o total de partes da relação. Então, eu dividi esses termos em 35 partes. E é isso que nós temos aí. Nós dividimos esse total em 35 partes. Então, obrigatoriamente, eu vou considerar X o total. Obrigatoriamente, esse número X aqui, ele obrigatoriamente, ele tem que ser, ele é divisível por 35. Por quê? Porque o nosso denominador, ele corresponde a 35. Então, por exemplo, vem comigo, vamos imaginar. Eu tenho 50 processos. O que aconteceu os 50 processos? Eu tenho que fatiar em grupos de 35 iguais. Então eu formo um grupo de 35 e sobro 15. Não consigo formar outro grupo. Agora, se eu tenho 70 processos, eu consigo dividir em grupos de 35? Consigo. Se eu tenho 105 processos, eu consigo dividir em grupos de 35? Consigo. E aí você deve estar se perguntando, mas por que você tirou isso, Bruno?
pelo seguinte motivo. X é o total. Se X é o total, e esse total é a quantidade de processos, e aí eu faço a vocês a seguinte pergunta. Existe um processo e meio? Não. Ou você tem um processo, ou você tem 2 processos, ou você tem 3 processos, 4 processos, 5 processos, 6 processos. Então, se o seu total de processos, ele é um número natural, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não existe processos inteiros. A quantidade de processo é natural. Então, significa dizer que, obrigatoriamente, esse total daqui, ele será multiplicado por 34 e depois dividido por quem? Por 35. E aí você vai encontrar esse número inteiro da relação. Então, se eu, nesse momento que realizar esse produto, eu vou encontrar o número inteiro, observe, 34 e 35 não dividem. Então, se essa relação vai fornecer um número inteiro, é porque x é divisível por 35. Vamos testar? Se x é divisível por 35, significa dizer que x ele é múltiplo de 35. Então, os possíveis valores para x são 35, 70, 105, 140 e assim vai. Por exemplo, vamos brincar aqui um pouquinho? Se x for igual a 35, quantos processos nós mexemos aí? 34 sobre 35 vezes 35. Cortamos. Nós temos 34 projetos. Agora, por exemplo, vamos considerar x sendo 40? Pode ser 40? Pode. X é igual a 40. O que eu posso fazer aqui é simplificar por 5, que vai dar 8. Por 5 vai dar 7. Nós teremos 34 sétimos vezes 8. 32, não 3, 272 sobre 7. Será que existe a possibilidade de eu ter 272 sétimos de processo? Não. Porque a quantidade de projetos, a quantidade de pessoas, ela sempre será um número, o que, meus amigos? Inteiro. E por ser um número inteiro, pessoal, é por isso que x não pode ser 40. Porque se eu trabalho com x 40 igual a 40, eu não vou encontrar um número inteiro na situação. Então, toda vez que você definir esse valor, ou seja, querer descobrir o possível, eu não posso afirmar o valor exato. Eu quero descobrir o possível valor da relação. Esse número total, se vocês quiserem anotar, ele sempre terá que ser um número divisível pelo denominador. E se x ele é divisível por 35, eu falei com vocês que você pode fazer essa conclusão. Então x ele é múltiplo de 35. Então os possíveis valores para x são 35, 70, 105, 40, 175 e assim vai. Ou seja, quando eu escolher esses números dessa relação e substituir nessa fórmula, o nosso resultado encontrado será um resultado que inteiro ou um número natural. Um inteiro positivo ou um número natural. Então, por isso que toda vez que você tem uma fração e você quer descobrir o possível valor do total, você sempre vai afirmar que o total é um número divisível pelo denominador. Então, aqui estão os possíveis valores de x. Então, os únicos valores que eu posso substituir aqui e encontrar o número inteiro são os múltiplos de 35. Então, põe na telinha. Na nossa 8ª questão, o arquivo nunca poderia ser um número compreendido entre. Letra A, nós temos o número 35 que está nesse intervalo. Letra B, nós temos o número 70 que está nesse intervalo. Letra C, nós temos o número 140, que é um múltiplo de 35 e está nesse intervalo.
A nossa resposta correta é a letra D. Por quê? Nós temos 35, 70. Os múltiplos de 35 são 35, 70, 105, 140. Depois de 140 vem quem? 175, depois 210 e assim vai. Então ele quer saber qual é o intervalo que eu não vou encontrar um possível valor. E aí a nossa resposta será a alternativa de letra D de dado. É a única relação que eu não encontro. Beleza? Tranquilos aí? Então anotem essa dica especial. Falou de fração e ele quer descobrir um possível valor da fração. Esse possível valor, ou seja, esse total, ele sempre será um número divisível pelo denominador. Agora, põe na telinha nossa saideira. Ele pode gerar para você também um intervalo para descobrir esse valor. Como assim? Deixa eu apagar aqui um minutinho só. Em julho de 2010, 2 analistas judiciários receberam um lote com X licitações para emitir pareceres. No mês seguinte, indagados sobre quantos pareceres de tal lote haviam emitido em julho, eles responderam. Anabela respondeu. Ela emitiu 6/11 do total. Das licitações, Anabela, 6/11 total de licitações receberam meu parecer. Benivaldo, a quantidade de licitações em que eu dei o meu parecer corresponde a 3/5, mas cuidado, não é 3/5 do total, é 3/5 do número de pareceres emitidos por Anabela. Ou seja, ele emitiu 3/5 vezes 6/11. Então ele emitiu 18/55 do total, e eu falei para vocês do total dos pareceres. Beleza? Tranquilos? Caminhando, então dá uma paradinha para copiar aí. Então 6/11 de Anabela e Benivaldo 18/55 do total. Sabendo que cada licitação recebeu o parecer de apenas um desses analistas e que a soma das quantidades que cada um emitiu era um número compreendido entre 100 e 150. Então que a quantidade que cada um emitiu era um número compreendido entre 100 e 150. Então, ou seja, a fração deles vezes o total de documentos, que eu não sei é X, ela vai fornecer um número que é entre 100 e 150. Então a nossa pergunta é: qual é o valor de X que multiplicado pela fração dos dois dê como resultado um número entre 100 e 150? Lembrando aqui, ó, que X é o total. Então, vem comigo. Anabela, ela fez 6/11 do total. Nosso amigo Benivaldo, 18/55 do total. 55 do total. Então, juntos, quanto foi feito juntos? Vamos descobrir agora? Vamos somar os elementos? Então, 6/11 mais 18/55. BMC aqui é igual a 55. 55 por 11 vai dar 5 vezes 6, 30. Mais 55 de 55 é 1, 18. Então nós temos 48 sobre 55. Então, meus amigos, diferente da questão anterior,
que ele quer descobrir um possível valor para x, aqui não. Eu quero um valor para x, que quando multiplicado por essa expressão, por essa fração, forneça um resultado entre 100 e 150. Uma coisa eu sei. O que eu sei aqui? Que essa fração, quando for multiplicada, ela tem que fornecer um número inteiro. E para fornecer um número inteiro, isso só vai ocorrer se x for divisível por 55. E se x ele é divisível por 55, significa dizer que os possíveis valores para x são 55, 110, 165 e assim vai. 220 e tal. Então, gente, enquanto na questão anterior eu descobri os possíveis valores, nessa questão eu vou descobrir o valor de x. Por quê? Porque na questão anterior eu dei um intervalo, nessa não. Eu quero que vocês utilizem o valor de x e que na hora que eu pegar esse valor de x multiplicado por essa expressão de cá, o resultado encontrado tem que ser um número entre 100 e 150. Então, toda vez que ele não fornecer a você o total e lhe pedir o possível valor da relação, não esqueça que esse número ele sempre será divisível pelo denominador. Então, eu vou para a primeira tentativa. E qual seria a primeira tentativa? X igual a 55. Então eu teria 48 sobre 55 vezes 55. Corta. Nós temos como resultado 48. Então não me serve. Porque o meu resultado ele deve ser um número compreendido entre 100 e 150. Então eu descartei a primeira tentativa com x sendo igual a 55. Aí eu vou partir para a segunda tentativa agora. Nesse caso, x é igual a 110. Aí o que eu faço? 48 sobre 55 vezes 110. 110 por 55 vai dar 2. 48 vezes 2 é igual a 96. Então, 96 também não serve e eu vou descartar a segunda tentativa, porque o nosso resultado da multiplicação deve ser um número compreendido entre 100 e 150. Então, eu vou agora para a terceira tentativa. E na nossa terceira tentativa, x é igual a 165 o 55 vai dar 3, o 55 vai dar 1, 48 vezes 3, 24, 144. E aí, nós temos o valor que nos interessa? Temos. Quando x é igual a 165 processos, a nossa fração de produção dos dois, ela vai apresentar um resultado correspondente a 144. E 144 é um número compreendido entre 100 e 150. Então, gente, existem dois casos para esse tipo de questão. Opção 1, ele vai lhe pedir um possível valor, como foi a questão de número 8. Opção 2, ele vai lhe dar um intervalo
e vai pedir um possível valor para esse intervalo. Então põe na telinha. Nós vamos marcar a alternativa de letra D de dado. Sabendo que a casa de extração recebeu, que é a soma. Então ele quer saber o valor de x. X é igual a 165 processos. E vocês aí, essa questão está sendo muito cobrada em prova. Então fiquem atentos a essa questãozinha aí. Achei bem legal. Essa foi do TRT Piauí, se não me falha a memória. Então põe na telinha. Eu quero descobrir o valor de x, que é o total. X corresponde a 165. Pode vir. Meus amigos, só um detalhezinho importante. Eu estou gravando essa aula sexta-noite. Amanhã é sábado, pela manhã, eu vou estar gravando a aula da manhã e da tarde. De manhã e tarde, que são as aulas 8 e 9. Então pode ser que, quando você estiver assistindo essa aula, deve estar... Meu Deus, cadê o simulado? Eu vou disponibilizar na segunda-feira o simulado. Então, como hoje não vai dar tempo de eu fazer o simulado ainda, nem amanhã, talvez também amanhã o curso não dá para montar e gravar também. Então, da segunda ou terça-feira já deve estar disponível o simulado da parte 1. Ok? Tranquilos aí? Então, meus amigos, eu queria agradecer novamente a todos pelo carinho, dizer que mais uma vez muito feliz em invadir a sua casa. Fiquem com Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e até a nossa próxima aulinha, começando um outro processo que é envolvendo agora, não me lembro se é equação ou razão, só olhando lá o cronograma.